José Gonçalves não, Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, né, falou que estava orando assim, e estava um momento muito gostoso, aí um menino falando, né, apaixonado por Jesus, pela vinda de Jesus, né, começou orando, né, falou: Jesus, volta logo, Jesus, volta logo. Com aquela oração, ele falou que na hora ele abriu o olho, ficou olhando de rabo de olho pro menino assim, né, falou: que oração é essa que esse menino está fazendo? Tem tanta coisa para viver, eu tenho tanta coisa para resolver aqui, e esse menino pedindo para Jesus voltar logo. Aí ele falou que fechou o olho, começou a orar, falou: Jesus, volta não, mata esse menino, dá um treco nele, já que ele quer ir morar com o senhor logo, que está com pressa, dá um treco nele, dá um troço no coração dele, dá um ataque cardíaco aqui, cai logo aqui, e leva esse menino, mas deixa a gente aqui por enquanto, que a gente tem algumas coisas para resolver, né? E então, às vezes a gente fica falando sobre a morte e parece que, igual ele falou, o menino estava agorando a morte, que coisa feia, fica agorando a morte na oração, né? Então parece, mas não é, para a gente entender a força da ressurreição. Lucas 24, versículo 1, a partir do versículo 1. Tranquilo, tá em paz. Eles estão me comunicando que o vídeo não está abrindo não. Precisa não. Bota aí, pessoal, Lucas 24, 1. Mas no primeiro dia da semana, já era alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. Pode passar. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E então se lembraram das suas palavras. Só até aqui. Irmãos, a ressurreição é o diferencial do cristianismo. O plus, sabe aquela coisa que você olha um carro assim e fica em dúvida entre 2 carros, qual você vai comprar? Quem recebe aí? Amém, irmão? Amém? Carro novo que você vai comprar, e você olha entre os 2, fica em dúvida, e agora? Aí você vai escolher logo por aquele que tem um diferencial, que tem um plus, que tem algo a mais, algo que o outro não oferece e aquele oferece. O cristianismo tem um plus, tem um diferencial, que é a ressurreição de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, não precisa abrir não, falou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, ele disse assim: se Jesus não ressuscitou, vazia, sem lógica é a nossa fé e a nossa pregação. Por que ele estava falando isso? Existem muitas religiões. Buda foi um grande líder. Tem como negar que ele foi um grande líder? Não. Foi um grande líder, influenciou a vida de muitas pessoas, mas ele não pôde vencer a morte. Assim também Maomé foi um grande líder, influenciou a vida de centenas de milhares de pessoas, influencia até hoje. Mas ele ficou preso pela morte, ele também não conseguiu vencer a morte. Assim também em outros tempos o Confúcio também foi um grande líder, foi um homem que influenciou muitas pessoas, mas ele também não foi capaz de vencer a morte. Quando visitamos lá, não precisa ir lá visitar não, vai em Israel visitar que é muito melhor. Mas quem já visitou o túmulo lá de Buda, de Maomé, de Confúcio, vai estar os restos mortais deles lá. Mas em Jerusalém tem uma placa lá no túmulo de Jesus, na sepultura, que diz exatamente isso que os anjos anunciaram aqui para as mulheres: ele não está aqui, ele ressuscitou. E esse é o nosso diferencial. É isso que traz esperança, é isso que traz alegria às nossas vidas, a certeza que Jesus não ficou preso pela morte, mas ressuscitou, e por causa disso existe alegria, existe esperança, existe felicidade, existe fé, expectativa nas nossas vidas. Talvez, meu irmão e minha irmã, você entrou aqui nessa noite preocupado. Talvez você entrou aqui nessa noite desafiado. Talvez você entrou aqui cansado. Talvez você entrou desanimado com alguém ou com uma situação. Talvez você entrou sem forças, esvaído. Talvez você entrou aqui já desistido, com vontade de desistir da vida. Mas hoje existe uma mensagem de esperança para você. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele não perdeu para a morte. No terceiro dia, ele ressuscitou.
ressuscitou e Ele está vivo. Amém? Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus por isso? Como eu falei com vocês, se Jesus fosse só uma teoria, só um conceito, só uma informação, como muitos são, o cristianismo seria mais uma das 10 milhões de religiões que existem. O cristianismo seria só mais uma religião entre 10 milhões. Você tem noção do que são 10 milhões de outras religiões que existem? Mas Jesus ressurreto muda tudo. Ele é a nossa garantia que Ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. Não tem como encontrar o Pai se não for através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Jesus então aparece para as mulheres. Jesus então aparece para alguns discípulos ali no caminho de Emaús. Jesus aparece lá em Jerusalém também para os outros discípulos que não haviam visto na primeira e na segunda ocasião. E muitos testemunham a ressurreição de Jesus. E quando aquelas pessoas testemunham a ressurreição de Jesus, meu irmão, uma revolução acontece na vida deles. Pessoas que estavam chorando, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que tinham voltado para a sua atividade antiga. Jesus passou com alguns e falou assim: vem que eu vou fazer vocês pescadores de almas. Hoje vocês pescam peixe, mas eu vou fazer pescadores de almas. Levou por 3 anos, seguiram a Jesus, e então, quando Jesus morreu, voltaram para o barco, né? De volta ao barco. Eu ministrei essa mensagem aqui há um tempo atrás. Voltaram para o barco e voltaram a pescar, porque desistiram do chamado. Mas e então, nesse momento, Jesus ressuscita, aparece para eles, e Pedro foi o primeiro, mergulhou, não esperou nem um barco remar e chegar lá na areia. Pedro mergulhou, diz a história que ele estava pescando pelado, né? Porque ele estava transtornado, desesperado, estava numa coisa maluca na cabeça dele. Pedro pulou dentro da água e foi nadando encontrar Jesus. E a partir dali se conhece outro Pedro. A partir dali se conhece outro João. A partir dali se conhecem outros discípulos que mudaram, transformaram, revolucionaram a história por causa da experiência com Jesus ressuscitado. Meu irmão, nós precisamos dessa experiência nas nossas vidas. Nós precisamos dessa certeza nas nossas vidas. Jesus ressuscitou. Quando os problemas baterem na sua porta, quando as coisas ficarem difíceis, dá só essa resposta: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Não existe problema maior, não existia rival maior na vida do que a morte. E Jesus venceu a morte. Então o que é você, problema, diante de mim? Porque se Jesus venceu a morte, todas as coisas serão vencidas na minha vida também. Então que através da certeza da ressurreição, da experiência da ressurreição, você possa viver também uma revolução na sua vida. E você que entrou aqui triste, desanimado, chateado, magoado, seja lá o que esteja acontecendo dentro de você, você que entrou aqui nessa noite assim, que essa mensagem da ressurreição de Cristo possa provocar uma revolução na sua vida, que você saia daqui nessa noite alegre, que saia daqui com fé, com esperança, decidido a lutar e a vencer, e certo que o Senhor tem a vitória na sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aqueles discípulos, como eu falei com vocês, eles viram. E então, a partir do momento que viram, puderam crer. Mas Jesus falou assim, lá em João, falou assim: bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Bem-aventurados. E hoje, eu e você não podemos ver como alguns que tocaram a ferida de Jesus feita pelo cravo, não puderam ceiar com Ele depois que Ele ressuscitou, mas mesmo assim nós cremos hoje, e nós somos bem-aventurados. E se aqueles que tocaram e viram que Jesus ressuscitou, foram tomados por alegria, por esperança, a sua vida foi revigorada, eu creio que nós somos bem-aventurados, mesmo sem ver. Se nós acreditarmos, também seremos revigorados pelo Senhor, também teremos alegria, esperança, fé, tudo que nós precisamos nas nossas vidas, a força que nós precisamos para enfrentar a batalha que nós estamos enfrentando, está no conceito que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo. Amém, irmãos? E para finalizar, para encerrar, Jesus, Ele não precisava, enfrentar a morte, mas enfrentou por amor a mim e a você e venceu a morte. Porque voltando lá em Gênesis, um homem, ele falhou, ele errou, lá no jardim do Éden, conta a história, que no jardim ele cometeu um erro e trouxe essa condenação para a humanidade.
Então, por milhares de anos, o ser humano ficou exposto a essa condenação que começou lá no jardim, lá no Éden. Mas aí, em um jardim também, um outro homem agora vai naquele jardim e toma uma decisão na sua vida. E é exatamente essa decisão que muda a história. Lucas 22, não precisa abrir, diz que Jesus esteve no jardim do Getsêmani. E lá no Getsêmani, estava conversando um pouco sobre isso ali na reunião de oração, Jesus suou gota de sangue. A ciência diz que foi tamanha aflição de Jesus que realmente alguns vasos se romperam e ele suou realmente gotas de sangue. Tamanha aflição, tamanho desespero da decisão que Jesus tinha que tomar naquele momento. E ele falou: Pai, passa esse cálice, passa essa dor, esse sofrimento de mim, mas todavia não seja feita a minha vontade, faça a tua vontade, eu estou aqui. Lá no jardim ele tomou essa decisão. E eu me lembro lá no Gênesis, quando lá Adão e Eva tomam uma decisão de desobedecer a Deus e provar daquela árvore, do fruto daquela árvore do conhecimento, e então traz uma condenação para nós. Mas aí Jesus vai lá no jardim também, mas agora não mais no jardim do Éden, né? Mas agora no jardim do Getsêmani, e toma uma decisão ali naquele jardim e muda a história. Ele foi lá na cruz e consumou, confirmou, mas no jardim foi tomada a decisão que ele precisava tomar por mim e por você. E ele falou: um veio no jardim e estragou tudo, mas eu, o Cordeiro de Deus, venho até o jardim e mudo toda a história sobre a sua vida. E foi lá que Jesus venceu e mudou toda a história. Aqui, abre de novo lá em Romanos, por favor, só para a gente finalizar. Coloca aí, por favor. Romanos 5, 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos 5, 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, só por um ato de justiça, veio a graça por todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por um veio a condenação, por um veio a ofensa, por um veio o pecado, por um veio a desgraça, mas também por um veio a graça, veio a vida, veio o perdão, veio a ressurreição. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nos nossos lugares, os ministros podem vir andando. Preste atenção aqui. É por isso que o apóstolo Paulo, já citei ao longo dessas semanas várias vezes esse versículo, mas eu citei só o primeiro trecho. Romanos 6, 23, que diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o versículo não termina aí, embora tenha ponto, mas continua o mesmo versículo que diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Salvador. O salário do pecado é sim a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e é a vida eterna. Se por um lado a morte quer nos condenar, por outro lado Deus quer nos dar um presente, e um presente gratuito, através da sua graça, que é a vida e a vida eterna, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E podemos usar outro conceito também que diz João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o papel do ladrão. Desde o Éden, fez isso com Adão e Eva. Vem para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus disse: mas eu não. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa é a promessa, essa é a proposta do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Que tenhamos sempre Jesus sobre as nossas vidas, Jesus sobre as nossas casas, o Cordeiro de Deus como o nosso símbolo, o símbolo da aliança que temos com Deus, para que tenhamos sempre acesso à vida em abundância e à vida eterna, que é o que o Senhor está nos prometendo. Quero convidar o corpo pastoral aqui, os irmãos também que nos vão nos ajudar com a Santa Ceia, para que possam apanhar a ceia e trazer aqui, por favor. Nós vamos estar cantando um trecho de uma canção agora, adorando ao Senhor, para atrair a presença dele mais ainda para esse lugar.
O Senhor sempre está onde é adorado, é onde é revelado. Já adoramos através das músicas, das canções, das ofertas. Já foi revelado através da palavra. E vamos atrair a presença dele de novo através da adoração. Enquanto os irmãos trazem a ceia aqui na frente, o corpo pastoral também se aproxima aqui diante do altar. Vamos adorar o Senhor mais um pouco. E vamos agradecer pela cruz, pela morte, mas acima de tudo pela ressurreição, pela vida, pelo dom gratuito do Senhor, pela vida em abundância, que é o que Ele tem para nós. Vamos agradecer ao Senhor pela esperança nessa noite que é renovada sobre nós. Você que estava sem esperança, seja batizado nessa noite com esperança. Você que estava sem alegria, seja batizado com a alegria de Cristo nessa noite. Você que estava preocupado, seja batizado com a certeza de Cristo nessa noite. Porque Ele não está morto, mas Ele ressuscitou. Ele não está entre os mortos, mas Ele ressuscitou. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. A vida deu seu corpo quebrado, derramou amor. Bem lá na cruz, seu último suspiro crucificado, deu tudo por mim. Aleluia, Salvador. Aleluia, meu amigo. Aleluia, reina pra sempre. Somos gratos pela cruz. Bem lá no chão, secado na escuridão sem vida, o quadro do filho do pai em agonia. Ele viu seu único filho crucificar, deu tudo. Aleluia, Salvador. Aleluia, meu amigo. Aleluia, reina pra sempre. Somos gratos pela cruz. Naquele dia, as trevas se tornam luz da esperança. Existe um sinal, ela ressuscitou. A luz de todo mundo retocado, venceu a morte. Aleluia, Jesus, nós somos gratos sim pela cruz, Senhor. Somos gratos, Pai, por aquele sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor. Pai, nós queremos nessa hora orar consagrando esses elementos de Santa Ceia, consagrando, Pai, esse pão e esse suco de uva que representam, Pai, o seu corpo e o seu sangue. Que ao ingerirmos, Pai, esse pão e esse suco, possamos ser fortalecidos, Pai, para continuar caminhando contigo aqui na face da terra. Que a tua vida, Pai, seja sobre as nossas vidas. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto estivermos aqui adorando, queridos, a mesa do Senhor está aqui, está a posta.
E nós estamos aqui para fazer memória da morte, mas da ressurreição do Senhor. E esses elementos aqui simbolizam isso: o corpo e o sangue de Jesus que foi entregue e derramado na cruz do Calvário. A ceia não é da igreja, não é da comunidade, não é da liderança, não são das pessoas, mas é a ceia do Senhor. Então venha, participe da ceia. Primeiramente as crianças podem vir. A Rede Kids pode trazer as crianças. Em seguida vocês também, quando estivermos adorando, venham servir da ceia. Venha pelo corredor do meio, volte pelo corredor das laterais para facilitar a nossa logística. Mas sirva-se do pão, do suco, que simboliza o corpo e o sangue do Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor e vem servir. Aleluia, está acabado. Aleluia, está feito. Aleluia, reina pra sempre. Somos gratos pela cruz. Aleluia, está acabado. Aleluia, está feito. Aleluia, reina pra sempre. Somos gratos pela cruz. Somos gratos pela cruz. Somos gratos pela cruz. Somos gratos pela cruz. Mas naquele dia as trevas se tornam luz, a esperança existe ao final da ressurreição. A luz de todo mundo exaltado, venceu a morte, aleluia, está acabado. Aleluia, está feito. Aleluia, reina pra sempre. Somos gratos pela cruz. Aleluia, está acabado. Aleluia, está feito. Aleluia, reina pra sempre. Somos gratos pela cruz. Somos gratos pela cruz. Somos gratos pela cruz. Aleluia, obrigado, Jesus. Você é grato pela cruz, meu irmão. Você é grato pela cruz, minha irmã, então agradeça. Agradeça, fala: Senhor, obrigado. Obrigado pelo seu corpo, obrigado pelo seu sangue. Nós somos gratos pela cruz. Hoje aqui nesse lugar se reúne um povo que é grato pela cruz, que é grato pelo corpo, que é grato pelo sangue, que é grato pela morte. Ah, mas é muito, muito grato pela ressurreição. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua ressurreição, Jesus. Aleluia, aleluia. Na última ceia que Jesus fez com os seus discípulos, antes de morrer, Ele disse: façam isso todas as vezes em memória de mim. Coma do pão, beba do suco, do vinho, e façam isso em memória de mim. Porque o pão é o meu corpo, o suco, o vinho é o meu sangue, que é entregue e derramado por vós. E quando Jesus ressuscita, as mulheres encontram com Jesus, e depois no caminho de Emaús ele vai se encontrar com seus discípulos. Jesus ceia novamente com eles e diz que eles estavam tão abalados pela diversidade que estava permeando aquele momento, que não conseguiram reconhecer que era Jesus.
estavam tão aflitos, estavam tão angustiados, irmãos, que não sabia que era Jesus que estava com eles. Ah, mas diz a história que ao partir do pão, quando Jesus partiu o pão para dividir e entregar a eles, eles perceberam aquele gesto de Jesus que era muito familiar. E diz a história que os seus olhos se abriram. Não sei o que tenta tirar a sua fé, a sua alegria, a sua esperança nesse tempo, mas eu quero profetizar que nessa noite do partir do pão, os seus olhos se abram e que você veja o Senhor na sua vida, você veja Jesus ressurreto, ressuscitado, e que a sua esperança, a sua alegria, a sua fé seja renovada nessa noite em nome de Jesus. E então Jesus partiu o pão, e quando partiu o pão, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Façam isso, partam do pão e tomem do pão, para que vocês se lembrem do corpo que foi entregue em sacrifício a vocês. Comamos juntos, meu irmão e minhas irmãs, do pão do Senhor, que simboliza o corpo que foi entregue na cruz do Calvário. Você tem liberdade para agradecer ao Senhor pelo corpo dele entregue na cruz, amém? Seja livre e agradeça ao Senhor. Se você é grato pela cruz, agradeça pelo corpo que foi entregue por amor a mim e amor a você. De semelhante modo, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, ergueu e disse: esse aqui é o sinal da nova aliança, não mais com base na lei, mas agora com base no meu sangue. Bebamos juntos, irmãos, aquilo que simboliza o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Se o sangue que estava lá na casa do Egito protegeu os hebreus, imagine o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas. Bebamos juntos aquilo que simboliza o sangue do Senhor. Naquele dia, as trevas se